Pai Santo e Poderoso, eu te agradeço, Pai, pela mensagem que o Senhor já tem escrito para nós, Pai. Que agora, em nome de Jesus, possa sair das nossas bocas, Jesus. Amém. Que possa sair, Pai, do nosso entendimento, Pai, que possa sair, Jesus, daquilo que nós lemos, daquilo que nós vivemos, Pai, que possam sair palavras boas e agradáveis, Jesus, para que possa tocar aos corações de cada ouvinte, Pai, mas que não seja, Pai, as minhas palavras ou as palavras da pastora, mas que sejam a sua palavra, Pai. Amém. Em nome de Jesus, que não seja apenas a minha boca, que não seja apenas a nossa boca, que não seja apenas a nossa sabedoria, que não seja apenas a nossa ciência, Pai, mas que seja a sua boca, Pai, a sua ciência, a sua sabedoria, Pai, em o nome de Jesus, Pai. Amém. Nos usa, Jesus, porque somos seus filhos, seus vasos, Pai, em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Meu Deus do céu. A internet tá zoada hoje aqui, hein? Glória a Deus. Vamos lá? Amém. Bom, hoje eu, desde cedo, eu fiquei assim com uma palavra no coração por tudo que a gente tá passando, e você vai ter que me ajudar, tá bom? Oi. Por tudo que tá acontecendo, sabe? Às vezes a gente começa a falar sobre a palavra de Deus, sobre viver Jesus e ter Jesus e viver o Espírito Santo em nós, sabe? Viver a plena comunhão, a plenitude, a graça de Deus em nós. E aí às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, mas parece que são pessoas inabaláveis e pessoas que de repente não tem problema, pessoas que de repente não vivem, né, numa realidade. Nossa, será que essas pessoas não estão vendo o que está acontecendo no mundo? Será que essas pessoas não veem o que estão acontecendo no Brasil, sabe? E eu comecei a ver um pastor pregando e ele também estava pregando sobre isso. E é uma realidade que a gente tem que demonstrar também, sabe? Jesus, em todos os momentos, em tudo, Jesus, ele passou, como a gente gosta muito de dizer, que em tudo Jesus, ele passou. Tudo Jesus, sabe, tudo que você hoje passa, ele passou. As aflições, as tristezas, sabe, as angústias, ele passou 40 dias no deserto sentindo fome e sede e sendo angustiado pelo diabo. Sabe, eu não tô falando que isso vai acontecer com você, mas eu quero te mostrar que Jesus também foi homem, que Jesus também passou por tudo que de repente alguém possa estar passando ou já passou, sabe? Por todo choro, Jesus chorou. E a palavra de Deus, ela deixa isso claro em um versículo. Um versículo ficou separado para isso, para esse texto. Jesus chorou. 2 vezes, né? Por 2 vezes. Sabe, por 2 vezes ele chorou. E o que eu quero dizer? Que Jesus, ele é um Deus que se compadece de você, sabe? Assim como quando ele viu a incredulidade daquele povo e sentiu compaixão, sentiu, sabe, uma dor, um aperto no coração por aquelas pessoas, sabe, pela incredulidade, ele se compadece com você. A palavra de Deus fala assim, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazes verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Sabe, a palavra de Deus também fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe? Jesus, Deus no Antigo Testamento, ele com Josué, sabe, vai e eu sou contigo, sabe, com Moisés, mas todos eles tiveram que passar por coisas. Sabe, eles não se tornaram intocáveis. Eles não se tornaram inabaláveis. Mas eles sabiam o Deus que eles criam. Eles sabiam que o Senhor dos Exércitos estava com ele no Antigo Testamento. E hoje Jesus, ele se apresenta como Deus conosco. Jesus se apresenta como Emanuel, que é aquele Deus que está com você. Sabe, é aquele Deus que está conosco aqui. Nos momentos bons, sabe, nos momentos difíceis, sabe, como tem um hino que fala na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, sabe, contigo eu estarei. E assim, ele em todo tempo ele vai estar com você. Amém. Em todos os momentos ele vai estar com você. Mas é o que a gente gosta de dizer,
aonde você vai estar focado? Vai estar focado no seu problema? Você vai se depreciar o tempo inteiro, não é? Sim. Sabe, se a gente estiver no vale da sombra da morte e focarmos na sombra da morte, que não é a morte, mas é a sombra da morte, sabe? Você vai perder de vista Jesus. Sabe, que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele está com você. Uma vez eu escutei a respeito do vale da sombra da morte, e uma das definições é que o pastor, quando chegava naqueles locais que era um precipício, né? Aquelas rochas, e ele tinha que passar por aquele vale, né? E se cair, morre, né? Então, uma das definições é que o pastor ele ia à frente, cantando ou tocando, né? A gente vê muita definição de Davi, que Davi ele tocava, né? Para Saul, para que expulsasse o espírito maligno. Então, a gente consegue identificar mesmo isso, né? E aí ele fala assim, né? Que quando ele passava pelo vale da sombra da morte, ou seja, se cair, tá morto. Então, o pastor vai à frente tocando, né? Ou cantando, e as ovelhas ouvem o pastor e seguem o pastor e não olham para o precipício, eles não olham para o problema, eles continuam olhando para o pastor. Se olhar para o precipício, o que vai acontecer? Provavelmente vai desequilibrar, mas elas continuam olhando para o pastor e elas passam, porque se o pastor passou, elas podem passar, então elas têm a segurança. Então, trazendo essa conclusão para o que você está falando, amor, cara, presta atenção, se tá falando que o pastor, se ele passou, você passa, tá? É porque ele te ajuda, não porque você é o tal. Ele te fez o tal, né? Mas ele tá falando, eu passei e eu venci, então pode vir, ouça a minha voz, né? Por isso que Jesus falou assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? As minhas ovelhas. Ele falou, eu sou o bom pastor. Olha que lindo. Eu sou a porta, né, das ovelhas. Cara, que coisa. E ele fala que quem entra pela janela, o que é? Ladrão e salteador. Exatamente. Né? Então, pegando essa definição de Jesus, ele deixando isso pra gente, é muito legal. Pegando Salmos 23 e logo depois fazendo essa comparação com Jesus, né? É muito legal. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, o pastor ele foi à frente. Jesus ele foi à frente. Sabe? Jesus ele tomou a frente. Jesus ele foi até o Hades para que eu e você não... A gente era merecedor disso, velho. A gente era merecedor disso. Mas o que aconteceu? Ele foi para que a gente, para que você e eu, para que a gente não vá, tá? Tá? Ele assumiu. Jesus ele assumiu para mim e para você. É aquela história, né? Que o plano de Jesus é salvar, como Efésios diz, sabe? Que o plano de Jesus é salvar a todos, sabe? Só que aí as pessoas de repente acham que, então, conhecer Jesus, eu vivo na graça, eu vivo, né? Então eu não vou passar por nada. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu já venci, sabe? E como o pastor disse, se você focar em Jesus, se você focar no pastor, você vai passar. Você vai passar com o pastor junto com você. Você vai passar com o seu Deus junto com você. Você vai ser levado, sabe, a caminhos. Você vai ser levado a pastos verdejantes pelo pastor. O apóstolo Paulo fala, né? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé. Exatamente. Se você olhar, ele escreveu a nossa fé, sabe? É como se fosse a história da nossa fé, e ele consumou a nossa fé, sabe? Ele consumou. É uma coisa tão, assim, tão poderosa, sabe? Que quando eu foco em Jesus, o problema não me domina, sabe? A dificuldade não me domina, a tristeza não me domina, sabe? Porque eu foco em Jesus. Por mais que eu esteja triste, mas lá no fundo eu sei que o meu Redentor vive. Lá no fundo eu sei que o Espírito Santo está consolando o meu coração. Eu sei que o Espírito Santo está encorajando a que eu levante a minha cabeça e eu não olhe para aquilo que eu estou passando, mas eu olhe para o além, eu olhe para o meu pastor e eu falo, eu sei que o meu pastor está passando comigo isso.
Eu sei que o meu pastor está vencendo isso comigo, que já venceu isso comigo, sabe? Isso é só o que eu tenho que percorrer. Sabe como é que eu vejo, às vezes, esse versículo falando assim que Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé, né? Então, a forma que eu vejo, amor, é assim, velho. Você imagina um filme de ação, sabe um filme de ação? Então, Jesus, ele escreveu um filme de ação. E, cara, você vê em João falando o seguinte, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, ele colocou você como quem? Como quem? Como quem? Como quem? Né? Como filho dessa história aí. Você é o que? É o protagonista? Você, né? Ele colocou eu e você como o centro da atenção de Deus, sendo Jesus, tá? O sumo sacerdote. Presta atenção, tá? Não tô mudando as coisas, não. Tô falando da forma que eu vejo. E nesse filme, irmãos, presta atenção, neste filme, Jesus ele escreveu a história e ele colocou eu e você para receber toda a glória, tá? No final. Ah, pastor, não é assim não. Ele falou que nós somos mais que vencedores. Não é para receber? Toda honra e toda glória é dada a ele. A hora que você recebe é a forma que você entrega, né? E aí nesse filme, amor, a gente tá vivendo aqui, só que aí tem um momento do filme de coisas ruins. Aí entra Jesus, o dublê. É assim que eu vejo, sabe? Por isso que ele fala assim, ó, o seu fardo, ó, o fardo é leve, o jugo é suave, tá? Por isso que ele fala assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É por isso que ele fala assim, ó, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele fala para mim, para você, ó, não deixe, sabe, não deixe que a ira ela se ponha sobre o sol, né? Não é isso? Uhum. Ou seja, não acorda, sabe? Não acorda com aquilo lá atrás, aquelas coisas em cima de você, cara. Deita e dorme, descansa. A pastora começou com o Salmo 91, né? Falando também o Salmo 23, o Salmo 21, sabe? O salmo que eu amo muito, Salmos 40, que foi um dos salmos que Jesus ele falou comigo, assim, muito gostoso. Ele fala, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Cara, como é que um Deus tão grande, eu posso escutar dele falando que Ele se inclinou para mim? Um Deus se inclinou para mim. Sabe, o único momento que eu vejo Deus se inclinando para o homem é quando ele foi formar o homem do pó da terra, que eu vejo essa forma de descer até a terra para formar. Mas no Salmo 40 ele fala assim, cara, você está falando comigo e eu estou te ouvindo, sabe? E eu me vejo nesse momento, amor, como eu vejo quando as crianças pedem para falar comigo, os meus filhos, sabe? Muitas vezes eu não ouço, que se eu estou trabalhando, ou se eu estou precisando responder uma mensagem, ou se eu estou para decidir algo, às vezes as crianças, hoje mesmo aconteceu, eu estava na mesa tomando café, o meu filho veio e falou comigo, e eu estava em uma infelicidade quando isso acontece, eu não gosto disso, mas eu estava ainda trabalhando, só vim tomar um café, e eu continuei, e a minha esposa falou assim, ó, ele falou com você, cara, isso não acontece com Deus e você, sabe? Nesse filme ele escreveu o começo, o meio, o fim, colocou você como filho e ele é o dublê, porque Jesus morreu para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância, sabe? Jesus foi a única criança que nasceu para morrer e nós nascemos para viver, tá? Então, cara, esse Deus é fantástico, ó, sabe? Que você está passando por problema, eu trago para você o seguinte salmo, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, tá? É o nosso Senhor, Adonai, o nosso Emanuel, Deus conosco, tá? Não é Deus aqui, é Deus conosco, é mais, é muito mais, sabe? Nós estamos juntos por uma live, mas ela tá comigo aqui, ó. Ela aqui, ó, tá? Então, cara, esse Deus é fantástico. Eu vejo assim, quando a palavra de Deus fala que a gente é mais que vencedor, quando fala que Ele é autor e consumador da nossa fé, cara, eu vejo dessa forma. Um filme. Você está passando por um filme. Agora, o viver o que foi escrito pela mão de Deus é uma decisão sua.
Eu elevo meus olhos para os montes, é muito profundo, porque Davi, ele fala e já fala a resposta. O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que é o seu problema perto do poder de Deus que fez os céus e a terra? Então, sabe, como tem um hino que a gente canta, é só clamar o seu nome, sabe? Ele tem a resposta. Amém. É só clamar o seu nome, é só clamar, sabe? E assim, clame Jesus. Clame Jesus dentro do seu problema, clame Jesus na sua alegria, na sua tristeza, clame Jesus, sabe? Na saúde, na doença, sabe? Contigo ele vai estar, ele garantiu isso, porque ele deixou o Espírito Santo, que nos torna um com ele, que é o Deus conosco. Sabe, o Espírito Santo é o Deus conosco, porque é Ele que habita em nós e é Ele que nos faz, sabe, vivermos, é Ele que nos encoraja, é Ele que nos mostra, sabe, aonde está o pastor, é Ele que nos guia, sabe, a palavra de Deus diz que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, sabe, Ele é o caminho para que você chegue até o fim dessa dificuldade, Ele é a verdade que você precisa e Ele é a vida. E ele se apresenta assim. Amém. Então, sabe, Jesus, ele é tão simples, ele é tão intenso e tão simples ao mesmo tempo, sabe? Mas ele é tão poderoso, sabe? Que o Deus que fez os céus e a terra, ele se inclina para você e ouve o seu clamor. Amém. O Deus que fez os céus e a terra, sabe? Entre matar e morrer, escolheu morrer por você. É. Sabe? Ele escolheu morrer, ele escolheu dar a vida por você e se tornar o seu salvador, sabe? O seu mestre. E aí, sabe, uma coisa que eu ouvi essa semana, uma frase, e eu quero trazer essa frase para vocês, porque eu sei que isso é um mal que afeta muita gente, porque se Jesus já deixou isso escrito é porque afeta. E o pastor falou, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que eu quero dizer para você, a sua ansiedade está mentindo para você. É. A sua ansiedade, ela mente para você o tempo inteiro. A ansiedade que há em você, porque ela não é sua, porque Jesus já levou sobre ele todas as enfermidades. E a ansiedade é uma doença. Mas a ansiedade que está sobre você, a ansiedade que está em você, está mentindo para você. Sabe? Tudo que você está recebendo na sua mente de negativo é a ansiedade. É o diabo usando a ansiedade para te deixar para baixo. É verdade. É o diabo usando a ansiedade para fazer você se afastar do pastor. E quando você se afasta do pastor, a sua direção e o seu foco muda. A sua direção e o seu foco vira negativo. Ai, nada dá certo. Ai, eu não... Sabe? É isso. É isso que a ansiedade traz para dentro da gente. É isso que a ansiedade te mostra. Então, lançando sobre ele, lança a sua ansiedade. Quando vier sentimentos de ansiedade em você, isso não provém de Deus. Isso não provém de Deus. E eu falo isso porque eu como mulher, sei como é ser ansiosa. E a gente vive, sabe? Ai, não. Intensa, né? Intensidade, sabe? E a gente tem que parar para pensar que a ansiedade, sabe, irmãos? Muitas vezes tem pessoas que não sabem o que é ansiedade, tá? E tem pessoas que analisam a pessoa com ansiedade e acham que é frescura, né? A doença mental, ela é um problema, porque a tua mente, sabe, o poder da mente, você pode ir até a lua e voltar, sem nunca ter ido até a lua. Ela é muito mais grave do Ela que um problema, sabe, de saúde física, né? E a gente tem que pensar o seguinte, o diabo, sabe, amor? O diabo, isso daqui não são palavras e conhecimento meu, logicamente eu obtive de outras pessoas, tá? Uma dessas frases é de outros pastores, é um pastor americano. E ele fala o seguinte, que a ansiedade, o diabo ele lança sobre a sua mente a mente dele. Olha só, irmãos. Sabe quando a palavra de Deus fala que você recebe dardos e dardos inflamados do inimigo? Sabe? É essa briga constante. A gente briga contra quem? Contra a carne? Ou contra as potestades? A Bíblia é clara, velho. Sabe? E a palavra de Deus... E esse pastor, ele estava contando o seu testemunho, que é maravilhoso. Irmãos, e ele fala que
o diabo ele joga sobre a nossa mente, a mente dele. E quando a mente dele entra, sabe, quando a gente permite, na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, tá? Quando a gente permite isso, ele vem e te acusa. Que o maior problema da ansiedade é a acusação, por não ter feito, será que eu vou fazer, será que eu consigo? A culpa é minha, né? A culpa é minha, olha como que eu tô. E aí você começa a lançar coisas para sua mente que o seu próprio corpo começa a reagir desta maneira, sabe? Pastor, eu tô passando por isso, né? De repente você deve estar falando, pastor, eu tô passando por isso, pastora, tô passando por isso. Cara, chama seu pastor, ou sua pastora, ou a pessoa, vamos conversar, tá? Chama a gente no direct aqui, ou chama a gente no Messenger, ou de repente, sei lá, de uma outra forma, vamos conversar. Se for necessário procurar ajuda médica ou de psicólogo, não, é necessário, vamos entrar assim no... A nossa fé não é cega, tá bom, irmãos? A nossa fé não é cega. Se Deus permitiu os profissionais, é porque é necessário. Às vezes fica achando que tudo é... Não, irmãos, a nossa fé não é cega, tá bom? Não caia nessa, tá? Ah, porque eu tenho que passar por isso. Não, tem que passar nada por isso. Nós temos que vencer, tá? E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, como nós já dissemos, sabe? Não temo mal algum, vou olhar para Cristo, que é o autor e consumador. Mas, irmãos, não vamos viver a mente do inimigo, não vamos viver a mente do diabo. Vamos achar aqui, ó, na palavra de Deus, tá? Vamos procurar na palavra. Leia a palavra de Deus, sabe? Lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, para de repente pessoas que nunca tiveram ansiedade, ou que não têm ansiedade, ou que não sabem o que é isso, é um versículo bonito. Mas a pessoa que está numa crise de ansiedade, esse versículo é um dos mais difíceis de ser vencido. Tá bom? É um dos mais difíceis. Você lançar a sua ansiedade, a ansiedade patológica, sabe? A ansiedade química, seja por falta de serotonina ou por falta de qualquer outro tipo de parte bioquímica do seu corpo, tá? Por falta de repente, esse equilíbrio do seu corpo, conhecido como homeostase, tá bom? Seja por falta disso ou não, tá? É a parte patológica que eu tô falando. Lançar sobre ele é bem difícil, você tem que estar muito juntinho com ele, tá? Não é falta de fé, não é falta de contato, não é falta de nada, tá? Mas aí você pode procurar, né? Porque é difícil, é uma coisa que as pessoas muitas vezes não falam, né? Muitas vezes, né? Ou quase nunca falam. Mas, irmãos, aprenda a estar com Cristo, tá? Aprenda a olhar para Cristo, tá? Que eu tenho certeza que você vai passar, tá? Esse vale que você está passando, vai passar, tá? Tudo passa. Essa crise vai passar, sabe? O Covid, o coronavírus, vai passar, sabe? As coisas vão passar, não se preocupa. Tudo vai se ajeitar, tá? Se preocupa não. Se você está achando que Deus está chacoalhando, se preocupa não, que normalmente chacoalha para caber mais. Normalmente chacoalha para para ajeitar a carga, tá bom? As pessoas acharam que fechando as igrejas de repente ia esfriar a fé das pessoas. E nós vimos que as pessoas estão com mais sede de Jesus, né? Nunca se viu tantas pessoas procurarem a Deus. Essas lives, as pessoas, eu vi esse dia uma estatística, amor, que eles diziam que tinham em cerca de 2 bilhões de cristãos. Com as lives, eles perceberam que tem, em média, mais de 3 bilhões e meio de cristãos. De cristãos, né? Não cristões, não, tá? De cristãos, tá bom? Então, assim, é fantástico. E aí a gente vê em Apocalipse multidões de pessoas, né? Clamando o nome de Jesus, tá? Sem placa de igreja, sem raça, sabe? Tá todo mundo, cara. Sem distinção. Sem distinção, de se religião, é alto, né? se é baixo, se é branco, negro, se é vermelho, se é amarelo, se é cafuso, mameluco, não importa. Somos todos filhos. É como Apocalipse diz, né? E toda língua confessará. Toda língua confessará, né? Que só Jesus é o Senhor, né? Ele é. Então, é toda língua, sabe? E é isso que a gente quer deixar para vocês hoje, sabe?
É o que eu falei para vocês. Se a ansiedade não fosse uma coisa que nos trouxesse tanto mal, Jesus não tinha dito isso, sabe? Paulo não teria nos trazido isso. Mas ele trouxe e Jesus falou, lance sobre mim, sabe? Toda a tua ansiedade, porque eu cuido de vocês. E para terminar, eu vou deixar os nossos 2 versículos, tá? Que tá em Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Sabe, nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, sabe? Amém. E a gente sabe que o pecado, sabe, como a palavra de Deus fala, o pecado e o embaraço que de tão perto ele nos rodeia, para que nós percamos o foco, que é Jesus. Mas não perca esse foco, sabe? Foque em Jesus. Como tem aquele hino, segura na mão de Deus e vai, porque isso vai passar, sabe? Vai passar e não acredita na sua ansiedade, não acredita nas negatividades que o diabo tenta colocar na sua vida. Não acredite, porque o diabo, ele é acusador desde o início, porque foi isso que ele usou para Eva. Ah, se você comer, você vai morrer. E tentou para Jesus também, né? E tentou Jesus também, sempre com acusações. Tudo que vier na sua mente que coloque um ponto de interrogação, pode saber que é o diabo que está colocando, tá? Colocando dedinho. Jesus, ele é afirmativo. Jesus, ele é direto, sabe? E Jesus é informativo. Agora, o diabo, ele só quer que você tenha a mente dele e que você saia do foco que é Jesus. Amém? É forte. O nosso Deus é forte, tá? Então não esqueça. Lança sobre ele. Aquilo que você não pode fazer agora, sabe? Aquilo que está lá na frente, aquilo que não aconteceu ou aquilo que nunca acontecerá, esquece isso. A palavra de Deus fala, basta cada dia o seu mal. Aquilo que ficou lá atrás, que já foi feito, não adianta ficar vivendo lá atrás. Isso vai te causar depressão, tá? Que vai te gerar um pânico, um síndrome do pânico, ou vai te deixar para baixo, vai diminuir tudo e você vai querer ficar dentro de casa num lugar escuro e fechado, tá? Então, não queira ficar num lugar escuro e fechado a não ser a igreja, tá? A nossa igreja vai ficar da hora. Já não, vai ficar... É da hora, né? Assim que voltar, vocês vão ver, tá bom? Infinita Graça Church daqui a pouco no YouTube, tá? Dá uma força, cola o link lá, compartilha com a galera. Chegando lá, se inscreve no canal, dá um joinha lá. É normal todo mundo falar isso, então também vou falar, tá bom? Dá um joinha, curte e manda pros seus amigos, beleza? Galera, Beijo, um pessoal. beijo. Até sábado. Sabadão é nóis, 8h30, tá? Um pouquinho mais que 8h30, até arrumar tudo aqui, é nosso estúdio, tá? Nosso estúdio, né? Como é que eu posso falar? Como é que é? Não sei. Estúdio Kitchen. Ai. Falou, galera. Um beijo. Muito obrigado. Deus abençoe. É nóis.